Bom dia. Bom dia, irmãos. Nós estamos ao vivo para a nossa segunda aula. Hoje a nossa conclusão, nessa série dos profetas menores. Foram 13 semanas vendo cada um dos livros. A gente teve uma introdução. Hoje a gente vai concluir com o nosso último livro, Malaquias, e a gente vai ver também um breve resumo de tudo que a gente viu até aqui. Essa é a ideia da nossa aula hoje, né? Então, o que a gente tem visto até aqui é que esses 12 livros, os 12 profetas menores, eles são livros muito pouco conhecidos. A mensagem deles também é uma mensagem pouco conhecida e pouco visitada pelos cristãos de forma geral. Ao mesmo tempo que a gente tem visto aqui, eles apresentam para nós histórias muito legais, muito interessantes e princípios importantíssimos para a nossa vida cristã. Então, o nosso objetivo ao longo desses 3 meses, dessas 13 semanas, foi justamente apresentar isso para vocês. Como são livros preciosos, como são livros que fazem parte da palavra de Deus e como eles são aplicáveis a nós hoje. Então, antes da gente começar efetivamente a nossa aula aqui, eu quero orar com os irmãos. E aí a gente vai partir para o conteúdo. E eu espero que seja um tempo proveitoso, eu espero que vocês aproveitem esse tempo e que, depois de tudo isso que a gente viu até aqui, que nós possamos ler esses livros de uma forma diferente. Ler esses livros de uma forma diferente. Então vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pelo dia que o Senhor nos deu, muito obrigado por esse dia tão bonito, Pai, que o Senhor fez. Nós louvamos ao Senhor por essa manhã, mais uma oportunidade de estarmos juntos para aprender mais da Tua Palavra. Nós louvamos ao Senhor, Pai, porque é um privilégio ter a Tua Palavra e poder aprender da Tua Palavra. Que o Senhor se revele a nós, Pai, através da Bíblia, que o Senhor fale conosco e que o Senhor, Pai, me ajude a ser claro naquilo que eu vou transmitir, que o Senhor me ajude, Pai, a comunicar a Tua Palavra apenas e que nós possamos ser transformados, Pai, pela Tua Palavra através do agir do Teu Espírito. Essa é a nossa oração e nós oramos assim no nome de Jesus, que é o nosso Salvador. Amém. Então, vamos lá, nós concluímos hoje a nossa série nos profetas menores. E como eu estava falando, apesar de serem livros pouco conhecidos, eles são também parte das Escrituras. E assim como todo o restante das Escrituras, eles são livros inspirados por Deus. Eles são livros inspirados por Deus. Eles nos levam à salvação pela fé e são úteis para o nosso ensino e correção. E eles apontam para Cristo. Nós vimos isso naquela nossa primeira aula de introdução, esses 3 pontos aqui. Os profetas menores também são livros inspirados por Deus, eles também são úteis para o nosso ensino e correção, e eles também apontam para Cristo. E por causa disso, nós quisemos realmente expor esses livros para os irmãos, porque nós sabemos como eles são de difícil compreensão, como eles têm mensagens culturalmente fora um pouco da nossa realidade, mas as informações contidas neles são extremamente relevantes. Os princípios presentes nesses livros são aplicáveis a nós. E eles apontam para Cristo que veio e julgará os perversos e redimirá os justos. Então, nessa conclusão de hoje, a gente vai ver o último livro dos profetas menores, que é Malaquias. E nós faremos uma breve revisão de cada um dos 12. Eu espero muito que dê tempo de fazer tudo isso. É bastante coisa, mas vamos lá, espero que a gente consiga concluir o nosso tempo aqui. Então, Malaquias é o último dos profetas menores. Essa palavra final de Deus, ela enfatiza completamente a centralidade do Senhor sobre todas as coisas e a necessidade de glorificar a Deus em todas as áreas da nossa vida. Malaquias vai falar sobre isso, Então, por isso, e pensando nisso, o livro ele é uma conclusão adequada para os profetas menores. Ele conclui essa seção de 12 livros falando como o Senhor ele é central em todas as coisas, como ele deve ser central em todas as coisas. Como o relacionamento da aliança com o Senhor deve ser algo que transforma todas as áreas da nossa vida. Então, para tentar organizar o nosso tempo aqui, e seu objetivo, a gente vai ver os grandes pontos do livro, a gente vai concluir nossa série nos profetas menores. Nós vamos dividir o conteúdo da seguinte forma. A ocasião do livro, a gente vai falar um pouco sobre o que Malaquias está abordando aqui, qual a situação sendo endereçada, qual era o problema e o que ele está tentando, entre aspas, ali resolver. A estrutura e a mensagem de Malaquias, a gente vai ver um pouco da introdução, a data, o autor, e vai fazer um esboço do livro, vendo vários temas que são levantados. A gente vai falar sobre enxergando Cristo em Malaquias,
Como nós podemos enxergar Cristo nesse livro? Como esse livro nos aponta para o Salvador que viria? E aí, finalmente, a gente vai fazer uma revisão e conclusão. A gente vai ver o fluxo de pensamento dos profetas menores e os grandes conceitos e mensagem central dos 12 que nós vimos naquela primeira aula na introdução. Então, esse é o nosso esboço, digamos assim. E aí a primeira parte dele é a ocasião. O que Malaquias está abordando aqui? Qual era o problema sendo endereçado? O profeta Malaquias ele escreveu o seu livro cerca de 100 anos após o retorno do povo do exílio. O templo ele já havia sido reconstruído, mas as coisas elas não andavam muito bem, né? Embora as pessoas tivessem ouvido, entre aspas, aí, mesmo que temporariamente, as vozes de Ageu e Zacarias nas décadas passadas, em Malaquias, mais uma vez, eles começaram a se distanciar do Senhor. Então, em Malaquias, o povo é um povo apático, um povo desatento, um povo que não ouve a voz do Senhor. Eles não querem mais saber de Yahvé, eles não querem saber do Deus da aliança. E muito disso se deve à terrível liderança exercida pelos sacerdotes na época. A gente vai ver um pouco sobre isso no capítulo 2, no capítulo 3. Os sacerdotes eles estavam fazendo algo errado, eles não eram uma boa liderança para o povo, eles afastavam o povo do Senhor ao invés de aproximá-los do Senhor. Ainda assim, o que nós vemos no livro de Malaquias é Deus lembrando o seu povo das suas alianças e prometendo restauração. Não por causa do povo, mas por causa do seu amor pelo povo. E essa é a ocasião, então, que a gente pode resumir em 3 pontos principais. Indiferença espiritual. Malaquias expõe os sintomas da indiferença espiritual do povo de Israel. A gente vai ver irreverência na adoração, falta de preocupação com a palavra de Deus, infidelidade no casamento, exploração e opressão dos fracos, mesquinharia na devoção a Deus, o mau uso dos recursos que Deus dava ao povo. Todas essas coisas e mais uma porção de outras também. A gente vê irreverência a Yahvé. Malaquias ele proclama mensagens ao povo com o objetivo de reacender a reverência ao Deus da aliança. Ele queria mostrar ao povo a importância de temer ao Senhor, algo que não existia no povo naquela época. E finalmente, infidelidade e desobediência aos mandamentos da lei de Moisés. Malaquias ele queria motivar a fidelidade no presente, retratando a esperança do futuro. Ele enfatiza a necessidade de guardar a lei de Moisés e ele faz isso mostrando ao povo a esperança e a certeza da restauração futura que Deus traria ao seu povo. Vai ser um dia de julgamento para os perversos, mas vai ser um dia de restauração e renovação para aqueles que são justos. E aí a gente pensa, né, poxa, a vida de Malaquias não era fácil. Ter que lidar com um povo indiferente espiritualmente, irreverente ao Senhor, que não tem reverência, que não teme ao Senhor, um povo que não obedece ao Senhor, que não é fiel ao Senhor. Alguma similaridade com o que nós vemos hoje? Irmãos, todas. Por mais que historicamente e culturalmente seja um mundo completamente diferente, o coração do homem ele é o mesmo, as nossas dificuldades são as mesmas que a gente vê no povo de Israel. E adivinha, nós precisamos ouvir as mesmas coisas que o povo ouviu de Malaquias. O nosso coração é pecaminoso igualmente. Nós temos as mesmas dificuldades que o povo tinha. Isso aparece, talvez, externamente de formas diferentes, mas o nosso problema é o mesmo. E por isso nós precisamos ouvir as mesmas coisas que o povo ouviu de Malaquias. Então, vamos lá para a estrutura e mensagem de Malaquias. A nossa segunda sessão aqui é a estrutura do livro. Como a gente tem visto até aqui, e como toda a Bíblia nos mostra, as alianças do Senhor com o seu povo, elas são centrais ao seu plano. E por isso, centrais à mensagem que os profetas comunicavam. Por terem um papel tão central, então, a gente vai usar esse tema das alianças como base para a nossa divisão, para a divisão da nossa estrutura aqui. Então, o que eu quero propor é uma divisão em 5 partes, né? E a gente vai destrinchar um pouco mais isso aqui. A gente vai ver uma introdução, né, o versículo 1, dando mais uma parte do contexto ali do livro, a base do relacionamento da aliança, dos versículos 2 a 5, a expressão do relacionamento da aliança, na sequência do capítulo 1 até quase o final do capítulo 3, a importância do relacionamento da aliança, 3:16 até 4:3, e uma conclusão nos últimos 3 versículos. Essa vai ser a nossa estrutura. O primeiro verso do livro, então, né, que é a nossa introdução, nos dá um pouco do contexto de Malaquias e fala um pouco sobre o profeta. O versículo 1 diz assim: esta é a mensagem que o Senhor anunciou a Israel por meio do profeta Malaquias.
Malaquias significa meu mensageiro. Toda a informação que nós temos de Malaquias é o seu nome, que significa meu mensageiro. E como é comum no Antigo Testamento, os nomes eles contam muito do que a pessoa faz, do papel dessa pessoa. Então, Malaquias ele foi o mensageiro de Deus, enviado para desafiar o povo de Deus a acreditar nele e a viver de acordo com os seus mandamentos. Malaquias ele funciona exatamente como isso, um mensageiro do Senhor para o povo. Então, o trabalho de Malaquias era apontar ao povo de Deus as áreas em que eles precisavam serem transformados, eles precisavam mudar isso, eles estavam sendo infiéis nessas áreas e eles precisavam agir de uma forma diferente. E embora não haja nenhuma data explícita no livro, a nossa introdução ela não dá uma data, algumas informações nos levam a uma data aproximada de 430 a.C., que é durante a época de Esdras e Neemias. A gente coloca essa data porque os problemas espirituais e morais destacados no livro de Malaquias, eles são iguais aos que nós vemos lá em Esdras e Neemias. Como ele fala do mau uso do templo, significa que o templo já havia sido reconstruído. Como a gente vê o próximo ponto aqui, a audiência sendo Israel, é interessante, com base na escolha de palavras aqui de Malaquias, a gente pode presumir que a nação de Israel ela já tinha retornado do cativeiro babilônico, na época em que o livro foi escrito. E ao dirigir o livro a Israel, ao invés de colocar a nação de Israel, nação de Judá ou algo do tipo, ele acaba declarando que não existe mais dois reinos separados e que o reino está unido novamente. Então o povo havia retornado, o templo havia sido reconstruído e por isso a gente pode colocar uma data aproximada de 430. Essa breve introdução ela nos ajuda então a ter um pouco do contexto do livro. E aí a partir de agora a gente vai ver uma série de exortações feitas pelo profeta. No entanto, o objetivo dessas exortações não é simplesmente julgar o povo e apontar o erro, mas pontuar onde eles têm falhado para que eles se arrependam e experimentem a restauração do Senhor. O primeiro sermão de Malaquias, então, vai falar sobre a base do relacionamento da aliança. E vai apresentar a tese de todo o livro. O Senhor ama Israel. A gente vê isso no versículo 2. O Senhor ama Israel. O versículo 2 começa assim: eu sempre amei vocês, diz o Senhor. A base do relacionamento da aliança que Deus tem com o seu povo é o seu amor. Então, pensando nisso, nada mais coerente do que iniciar o livro enfatizando o amor de Deus pelo seu povo. O amor do Senhor é a base fundamental da sua aliança. Eu sempre amei vocês. E aí, na sequência do verso 2, Malaquias diz que o povo estava perguntando, mas de que maneira o Senhor nos amou? De que maneira você nos amou? Porque o povo às vezes não via esse amor, entre aspas, eles não conseguiam enxergar isso. E eu confesso que eu fiquei impressionado com a coragem do povo de questionar o amor de Deus, mas só até cair a ficha de que eu faço exatamente a mesma coisa em uma porção de situações. As pessoas, tanto o povo de Israel quanto nós duvidamos do amor de Deus porque as nossas experiências, elas muitas vezes, entre aspas, são incompatíveis com as nossas ideias de amor. A gente tem uma ideia romantizada e incompleta do que realmente é o amor. Nós questionamos o amor de Deus quando Ele não nos dá o que nós queremos. Nós questionamos o amor de Deus quando nós sofremos. Nós questionamos o amor de Deus a todo momento. Agora, o que o livro de Malaquias nos mostra é que o problema nunca será que Deus não nos ama. E o problema sempre será que nós não amamos a Deus. Todas as seções do livro, elas são marcadas por esse amor que Deus demonstra pelo seu povo. O livro narra uma porção de situações em que Deus demonstrou o seu amor ao povo e o povo simplesmente falhou em reconhecer e retribuir esse amor. Deus ele escolheu Israel unicamente por causa do seu amor e da sua graça. Ele guardou o povo, ele protegeu o povo. Ele sempre foi fiel ao povo, ele sustentava o povo. Ele disciplinava o povo, que era inclusive um sinal do amor dele pelo povo. Não foi Israel que amou o Senhor, foi Deus quem amou Israel em primeiro lugar. E beleza, o povo ele passava ali por situações complicadas, ele teve a questão do exílio, mas tudo isso também eram consequências da infidelidade do povo e não falta de amor por parte de Deus. Porque como ele diz, eu sempre amei vocês. Às vezes a demonstração do amor de Deus por nós vai ser diferente do que nós esperamos. Mas ela sempre vai ser exatamente aquilo que nós precisamos. E o povo de Israel falhava em perceber isso. Eles achavam que amor era dar o que eles queriam, na hora que eles queriam, do jeito que eles queriam. E Deus estava mostrando para eles que a melhor demonstração de amor
era fazer todo o possível para que o povo se aproximasse dele, independente se isso vai aparecer em forma de bênçãos ou de disciplina. Porque Deus amava o povo e queria que o povo estivesse perto dele. Ele sabia que o melhor para o povo era estar perto dele. Então ele demonstrava o amor dele de diversas formas, mesmo que o povo às vezes não entendesse isso. E a base justamente do relacionamento de Deus com o seu povo era o amor que ele tinha pelo seu povo. Depois dessa primeira exortação, Malaquias ele vai começar uma série de exortações relacionadas à expressão do relacionamento da aliança. É um chamado para que o povo da aliança reconheça a glória do Deus da aliança. Então ele vai levantar 5 áreas que o povo estava falhando em cumprir e que, se fossem cumpridas como deveriam, elas revelariam a glória de Deus. Que era exatamente o que o povo de Deus deveria fazer, revelar a glória de Deus aos outros povos. A primeira área que Malaquias ele destaca, então, é a adoração corporativa. O povo falhava corporativamente em adorar a Deus. Por isso ele vai chamar Israel a honrar a Deus em sua adoração, honrando a Deus na adoração corporativa. O povo estava oferecendo sacrifícios contaminados sobre o altar, animais cegos, aleijados, doentes e roubados. Eles estavam oferecendo qualquer coisa ao Senhor, ao invés de oferecerem o seu melhor. É isso que a gente vê nesses versículos aqui, nos versículos 6 a 14 do capítulo 1. O povo oferecendo qualquer coisa ao Senhor. E o que nós tiramos disso é que nós fazemos de tudo para nós mesmos, mas nós somos incapazes de dar o nosso melhor a Deus. Nós nos esforçamos ao máximo para satisfazer os nossos desejos, mas quando se trata de servir a Deus, muitas vezes nós só fazemos o suficiente. Qual que é o mínimo? É ler a Bíblia uma vez por dia, no horário que der, mesmo que seja por 3, 5 minutos. É orar antes das refeições. É ir ao culto no domingo. Qual é o mínimo? É servir em um ministério na igreja? É fazer tal coisa, é fazer X coisa? E a realidade é que a gente não está sacrificando nada quando nós fazemos esse mínimo. É como se a gente estivesse sacrificando animais cegos, aleijados, doentes e roubados. Nós não abrimos mão de nada. A gente faz o mínimo simplesmente para que as pessoas não falem algo, simplesmente para que a gente não seja exortado por algo, simplesmente para que a gente possa passar por essa situação, sem ter que, na verdade, mudar nada no nosso coração. E, irmãos, a realidade é que Deus ele não faz qualquer coisa por nós. Ele nos deu o seu melhor, Ele nos dá o seu melhor. Ele nos deu o seu único Filho. Ele nos dá o perdão dos pecados, Ele nos dá uma vida eterna na sua presença e Ele nos dá tantas outras coisas. Todas elas sem que nós mereçamos. Por isso, então, Ele pede o nosso melhor, porque Ele nos dá o seu melhor. Não é suficiente fazer o mínimo. Para Deus nós precisamos fazer o nosso melhor. Para Deus nós precisamos fazer o nosso melhor. A segunda área que Malaquias destaca é a liderança espiritual do povo. Os sacerdotes aqui. A gente tem visto bastante sobre a liderança, né, e aí num contexto diferente da igreja, né, em 1 Timóteo, sobre como o povo ele reflete a liderança que tem. Então ele exorta os sacerdotes aqui que não estavam honrando ao Senhor no chamado que Deus havia lhes dado, os chamando a honrar o Senhor no ministério vocacional. Os sacerdotes eles estavam conduzindo o povo de forma orgulhosa e egoísta. A gente vê isso nos versículos 1 a 9 do capítulo 2. Eles não estavam sendo exemplos de homens que amam ao Senhor. Pelo contrário, eles usavam a sua função para o seu próprio benefício. Eles eram parciais na aplicação da lei. E é interessante, né? Porque a gente vê muito disso, independente se você aqui é um líder ou não da igreja. Nós seguimos as leis que convêm, mas nós ignoramos as leis que não convêm. Nós criamos leis que nos agradam e que nos servem, mas nós rejeitamos aquilo que as outras pessoas falam para nós. E muitas vezes nós obrigamos as pessoas ao nosso redor a seguir as leis que nós criamos. Porque nós queremos que as pessoas ao nosso redor nos sirvam da forma que nós queremos ser servidos. Infelizmente, irmãos, nós somos parciais na aplicação da lei muitas vezes. Nós pegamos os versículos que nós gostamos, nós nos agarramos a esses versículos
e nós seguimos esses versículos, e muitas vezes nós rejeitamos outras porções das Escrituras que confrontam o nosso pecado, que confrontam o nosso coração. E porque os sacerdotes faziam isso, eles se desviaram do caminho do Senhor e eles fizeram muitos caírem em pecado. O versículo 8 diz isso. As suas instruções fizeram muitos cair em pecado. Então o Senhor vai relembrar os sacerdotes do propósito deles, de qual era a função deles e da importância que eles tinham dentro do povo de Deus. Em primeiro lugar, eles deveriam amar ao Senhor e temer ao Senhor. Eles deveriam transmitir ao povo a verdade do Senhor. E se eles fizessem isso, se eles não enganassem o povo, se eles andassem com o Senhor, vivendo de modo pacífico e justo, eles desviariam muitos do pecado. É o que nós vemos no versículo 6 do capítulo 2. E algo que isso também nos mostra é que a solução para o povo nunca seria encontrada em sacerdotes humanos e imperfeitos. Muitos já haviam tentado, mas todos eles eram incapazes de fazer o que o povo realmente precisava: transformar os seus corações. A corrupção do povo da aliança mostra tanto a necessidade de uma nova e melhor aliança, quanto de um novo e perfeito sacerdote. Nós vemos isso em Hebreus capítulo 7 e capítulo 8. E como nós vemos em Hebreus, essa nova aliança e esse sacerdote perfeito só são cumpridos em Cristo, o sacerdote perfeito que traz a nova aliança. E aí, antes de irmos para a próxima área aqui, o verso 7, ele traz um termo importante no livro de Malaquias, o mensageiro do Senhor. Versículo 7 fala sobre isso. As palavras do sacerdote devem guardar o conhecimento de Deus, e o povo deve buscar o sacerdote para receber instrução, pois ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mensageiro do Senhor. Embora a expressão mensageiro de Yahvé ocorra com frequência no Antigo Testamento, a forma como nós vemos aqui é exclusiva de Malaquias. E nós vamos falar um pouco mais sobre isso no capítulo 3, vendo inclusive como esse tema aponta para Cristo. A terceira área que Malaquias destaca é o casamento. Os hebreus eles estavam se divorciando de suas esposas para se casar com outras mulheres que praticavam a idolatria. Aparentemente, esses casamentos eles foram realizados para obter alguma vantagem econômica com os comerciantes da região. Era unicamente para ter benefícios econômicos. Eles estavam se divorciando das suas esposas e casando com mulheres pagãs para terem benefícios econômicos. A gente vê lá em Deuteronômio, em 1 Reis e na lei mosaica, a prática do casamento misto, ela violava a lei de Moisés, que proíbe o casamento com estrangeiros. Esse casamento, inclusive, levou Israel à idolatria. Nós vemos isso em diversas ocasiões. Então, o chamado de Malaquias aqui é um chamado à fidelidade incondicional no casamento. Ele estava chamando o povo a honrar a Deus em seus casamentos. A gente vê isso nos versículos 10 a 16 do capítulo 2. E ele chama o povo a fazer isso não só por causa das pessoas envolvidas ali no casamento, marido e esposa, mas por tudo que o casamento representa em referência ao Senhor também. Deus ele criou o casamento, como nós vemos lá em Gênesis capítulo 1 e 2. Ele disse que era muito bom. E nós vemos em Efésios capítulo 5 a importância da mensagem que o casamento transmite. Cristo e a igreja. O seu casamento, meu irmão, não é sobre você. O meu casamento não é sobre mim, nem sobre a minha esposa. O nosso casamento não é sobre nós em primeiro lugar. O nosso casamento é sobre Deus em primeiro lugar. Antes de ter como objetivo te fazer feliz, satisfazer os seus desejos e qualquer outra coisa que nós possamos buscar em um relacionamento, o casamento ele tem como objetivo glorificar a Deus e revelar quem Deus é. É por isso que a infidelidade no casamento ela é tão grave. Porque ela vai além da infidelidade com outra pessoa. Ela demonstra falta de entendimento de quem Deus é e daquilo que Ele fez. Ela demonstra falta de entendimento no plano perfeito de Deus. Ela demonstra falta de entendimento e fidelidade ao Senhor. Então Malaquias ele estava querendo demonstrar essa importância ao povo. O casamento ele é muito importante no plano de Deus. Ele revela quem Cristo é, o plano perfeito de Deus para o seu povo. E por isso nós precisamos ser fiéis
no nosso relacionamento. Em seguida, a quarta área que Malaquias aborda é a vida cotidiana, considerando principalmente o aspecto moral aqui. As pessoas elas começaram a questionar a justiça de Deus e a dizer que aqueles que fazem o mal são bons. Muito parecido, infelizmente, com o que nós vemos hoje, né? Tantas coisas terríveis sendo retratadas como coisas positivas pela nossa sociedade. Então Malaquias aqui ele chama o povo a honrar a Deus em sua vida, praticando a justiça. E além disso, o início do capítulo 3 apresenta uma referência clara a Cristo. Malaquias 3, versículo 1, fala de dois mensageiros. Um deles é chamado só de mensageiro e outro de mensageiro da aliança. O mensageiro que é só mensageiro aqui, que prepararia o caminho, é uma referência a João Batista, que a gente vai ver no capítulo 4 também, é uma referência ali usando o termo Elias, como a gente vê lá depois em Mateus. E o mensageiro da aliança é Jesus Cristo. Agora, a referência aqui não é só a primeira vinda de Jesus, mas também a sua segunda vinda. O texto ele fala sobre um julgamento futuro que não aconteceu na primeira vinda de Cristo. Então, o que o texto nos mostra é que quando as coisas pareciam perdidas, quando o povo começou a ignorar a justiça de Deus, o Senhor ele deixa claro que ele enviaria alguém, um mensageiro que viria como fogo ardente que refina o metal, como sabão forte que branqueia as roupas. Ele queimará toda a impureza, purificará os levitas e os refinará como ouro e prata, para que voltem a oferecer sacrifícios aceitáveis ao Senhor. Esses são os versículos 2 e 3 do capítulo 3 de Malaquias. O Senhor ele restauraria o seu povo, ou melhor, o Senhor ele restaura o seu povo através de Cristo. E essa restauração ela acontece a partir do arrependimento do povo. Malaquias 3:7 diz: voltem-se para mim e eu me voltarei para vocês. Parte dessa renovação é presente, outra parte dessa renovação é futura. É essa tensão de já e ainda não que nós vivemos hoje. Nós já experimentamos em parte a purificação e a renovação, mas nós experimentaremos no futuro de forma plena essa purificação e essa renovação. E um outro versículo que eu quero destacar nessa sessão, e a gente poderia gastar um tanto de tempo falando só sobre isso, porque isso é precioso, irmãos. É o verso 6. O comecinho do verso 6. Eu sou o Senhor e não mudo. Eu sou o Senhor e não mudo. Irmãos, isso aqui é precioso demais. E a continuação do verso nos explica o motivo disso. Porque o Senhor não muda, por isso vocês, descendentes de Jacó, ainda não foram destruídos. A imutabilidade do Senhor implica que o caráter de Deus e os seus propósitos eternos, eles não mudam. E isso nos dá uma base sólida para a nossa fé e para a nossa esperança. Deus ele é imutável e por isso ele é perfeito em todos os sentidos. Ele é imutável e por isso ele é confiável em todos os sentidos. Que confiança nós poderíamos ter nas promessas de um Deus que muda? Que confiança você poderia ter se o Deus que te promete algo, ele muda a todo momento? Eu não sei se você conhece alguém assim, né? Alguém que cada hora que você conversa fala uma coisa diferente. O que isso acontece com a sua confiança naquela pessoa? Ela vai embora. Você não sabe se você pode acreditar naquilo que ela está falando. Agora, pessoas que fazem aquilo que elas falam, elas ganham a sua confiança. Irmãos, ninguém é tão perfeito em guardar as suas promessas quanto o Senhor. Nenhuma das promessas que Ele fez, Ele falhou em cumprir. E Ele não vai começar agora, porque Ele é imutável, Ele é perfeito, Ele não muda. Então nós podemos ter confiança nesse Deus que não muda. Nós nunca saberíamos se Ele realmente cumpriria o que prometeu, se Ele não mudasse, se Ele mudasse. Mas o nosso Deus ele não muda, Ele é confiável, Ele é perfeito, Ele vai cumprir todas as promessas que Ele fez. Todas as promessas que o Senhor fez serão cumpridas. E por isso nós podemos descansar. Por isso nós estamos seguros quando nós colocamos a nossa confiança nele. Por isso nós podemos ter esperança nesse Deus que não muda.
E aí, finalmente, a última área que Malaquias destaca é a área financeira. É a área financeira. Os versículos 8 a 15 do capítulo 3. O povo ele não estava sendo bom mordomo daquilo que Deus lhes dava. A palavra que o Senhor usa aqui é forte. Eles estavam roubando do Senhor. Os recursos que deveriam ser destinados à manutenção e provisão da casa do Senhor estavam sendo utilizados para o benefício próprio das pessoas. O Senhor, então, ele quer ensinar o povo, mais uma vez, a serem generosos, a honrarem com ofertas generosas. Se eles fizessem isso, Deus promete suprir todas as necessidades do povo. Não necessariamente todos os desejos gananciosos e avarentos do povo, mas todas as necessidades do povo. Irmãos, Deus nos deu tudo o que nós temos. Isso significa que nós precisamos olhar para os nossos recursos, não como nossos recursos, mas como os recursos emprestados do Senhor. E que um dia nós prestaremos conta de como nós utilizamos os recursos que Ele nos deu. Na aula agora de manhã, o pastor Edson falou um pouco sobre a questão de finanças e também sobre a questão do nosso tempo. Esses são os dois principais recursos que nós temos. E eu diria até mais do que as finanças, o nosso tempo. Porque, ao contrário do nosso dinheiro, o nosso tempo ele não volta. Se você for bem organizado, se você souber como investir às vezes, você consegue recuperar o seu dinheiro muitas vezes. Mas o tempo que passa, ele não volta. E a forma como nós usamos o tempo revela muito de quem é o nosso Senhor. Mas aqui ele vai falar especificamente sobre a questão do dinheiro, né? E talvez a gente não goste muito de falar sobre o dinheiro, mas o dinheiro fala muito sobre nós. Essa é aqui a realidade. No certo sentido, Deus está nos mostrando que nós podemos avaliar o pulso de alguém quando nós mexemos com o seu dinheiro. Nós podemos ver onde o coração daquela pessoa está quando nós mexemos na sua carteira. E isso não tem a ver com o quanto você tem, mas com o quanto você ama aquilo que você tem. Isso não tem a ver com ter muito ou ter pouco, mas com o quanto você se preocupa, com o quanto você fica ansioso por ter mais, por quanto você quer mais. As nossas carteiras, elas nos traem e nos aprisionam. E nós precisamos estar atentos a isso. Um coração avarento, orgulhoso, ele não vai investir no reino do Senhor. Ele vai usar os seus recursos para o benefício próprio, como a gente via o povo de Israel fazendo. E como Malaquias estava alertando o povo para não fazer. Ele estava chamando o povo a honrar a Deus com as suas finanças, ou com ofertas generosas. E aí depois então de levantar diversos temas ao longo do livro, Malaquias agora vai chamar o povo a entender a importância de estar dentro dessa aliança com Deus. Ele é um Deus justo que vai recompensar aqueles que o temem e julgar aqueles que se recusam a temê-lo. De forma muito objetiva, Deus deixa claro que aqueles que o temem serão o seu povo. A recompensa para aqueles que temem a Deus é receber o próprio Senhor. É o que nós vemos nos versículos 16 a 18 do capítulo 3. Eu vou ler os versículos 17 e 18 com os irmãos aqui. E o texto diz assim: Eles serão o meu povo, diz o Senhor dos Exércitos. No dia em que eu agir, eles serão meu tesouro especial. Terei compaixão deles, como o pai tem compaixão de seu filho obediente. Então vocês verão outra vez a diferença entre o justo e o mal, entre o que serve a Deus e o que não serve. A recompensa para aqueles que temem ao Senhor é o próprio Senhor. Nós teremos um relacionamento com o Senhor, nós seremos guardados pelo Senhor. E para os que não temem, o versículo 1 do capítulo 4, ele deixa claro. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o dia do julgamento se aproxima e arde como uma fornalha. Naquele dia serão queimados como palhos arrogantes e os perversos serão consumidos, desde as raízes até os ramos. Irmãos, não
Não tem como ser mais claro do que isso. Há de fato um destino terrível e inescapável para os que se recusam a temer ao Senhor. É isso que Malaquias está mostrando aqui. Aqueles que temem ao Senhor, eles terão uma recompensa, que é o próprio Senhor. E aqueles que não temem ao Senhor, eles serão condenados definitivamente, serão julgados e serão amaldiçoados, como nós veremos no último versículo. E aí, finalmente, Malaquias ele reforça o destino triunfante daqueles que temem a Deus. Malaquias capítulo 4, versículos 2 e 3 diz o seguinte: Mas para vocês que temem o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas, e vocês sairão e saltarão de alegria como bezerros soltos no pasto. No dia em que eu agir, vocês pisarão sobre os perversos como se eles fossem pó sobre os seus pés, diz o Senhor dos Exércitos. O que Malaquias está fazendo aqui no final do seu livro é deixar claro ao povo a importância de ter um relacionamento com o Senhor, de estar dentro dessa aliança com Yahvé. As consequências para quem está dentro e fora são claras. Elas já estão definidas. E se nós não compreendermos a justiça de Deus e o seu poder para fazer justiça, nós permaneceremos desatentos, apáticos e cínicos à voz do Senhor, como o povo de Israel estava. Essa, com certeza, é uma lição que fica para nós no livro de Malaquias. Compreendemos corretamente o caráter de Deus, irá produzir em nós arrependimento e transformação. Se nós não sabemos quem o Senhor é, nós nunca iremos buscá-lo. Mas quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós seremos atraídos a Ele. Com mais clareza nós enxergaremos o nosso pecado, nós seremos constrangidos pelo seu amor, nós ficaremos maravilhados com a sua graça, nós seremos gratos pela sua misericórdia e justiça, nós encontraremos descanso e esperança na sua imutabilidade. Nós seremos fiéis porque Ele é fiel a nós. Irmãos, compreender o caráter de Deus transforma a nossa vida de uma forma impressionante. Talvez a sua dificuldade em ser fiel ao Senhor é porque você ainda não entendeu que Ele é imutável e que as promessas que Ele tem para nós no futuro, elas serão cumpridas. Talvez a sua dificuldade em confiar no Senhor em meio à sua circunstância difícil, ela seja porque você não compreendeu ainda a soberania de Deus, a providência de Deus e o amor e o cuidado de Deus, apesar das circunstâncias. Talvez a sua ingratidão e a sua murmuração sejam resultados de não entender a graça e a misericórdia de Deus no sacrifício de Cristo em nosso favor, perdoando os nossos pecados e nos dando uma nova vida. Conhecer o caráter de Deus transforma a nossa vida. E Malaquias nos mostra isso no livro dele. Ele fala sobre o amor de Deus, sobre a justiça de Deus, sobre a imutabilidade de Deus, sobre a fidelidade de Deus ao seu povo. Porque conhecer a Deus irá conformar o povo ao caráter do Deus do povo. Conhecer o caráter de Yahvé faria com que o povo fosse parecido com Yahvé. Conhecer a Cristo nos faz parecidos com Cristo. E essa é uma lição que fica para nós, não só no livro de Malaquias, mas em todos os profetas menores, em todas as Escrituras. Nós precisamos nos dedicar a conhecer ao Senhor, porque conhecendo ao Senhor, nós seremos transformados à semelhança do Senhor. E aí isso nos leva à nossa conclusão aqui. E esse aviso final sobre a maldição também não deixa de ser um chamado ao arrependimento e um convite à salvação. Malaquias capítulo 4, versículos 4 a 6 dizem o seguinte: Lembrem-se de obedecer à lei de Moisés, meu servo, a todos os decretos e estatutos que dei a todo o Israel no Monte Sinai. Vejam, eu lhes envio o profeta Elias antes da vinda do grande e terrível dia do Senhor. Ele fará que o coração dos pais volte para seus filhos e o coração dos filhos volte para seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. É assim que Malaquias ele conclui o seu livro.
ele chama o povo à obediência, os lembrando de que aqueles que obedecem viverão, e os que não obedecem serão castigados e amaldiçoados. Os profetas eles usam palavras fortes, é verdade, mas a notícia boa só é boa quando nós entendemos quão má era a situação. Pensa, né, na seguinte situação. Quem você acha que ficaria mais feliz? Uma pessoa gripada, quando recebe a notícia de que está curada da sua gripe? Ou uma pessoa que estava com câncer, quando recebe a notícia de que ela está curada do seu câncer terminal? Obviamente, a pessoa que estava com câncer vai ficar muito mais feliz. Porque quanto pior a condição, melhor é a boa notícia. Quanto maior for a nossa noção do castigo, do pecado, da maldição de permanecer longe de Deus, mais gratos nós seremos pela boa notícia, pela maravilhosa notícia de que Deus restaura aqueles que se arrependem e colocam sua fé em Cristo. De forma simples, irmãos, de forma bem simples, essa é a estrutura de Malaquias com seus temas e algumas outras informações. Agora, antes de irmos para a nossa próxima sessão, onde nós vamos entender aqui como Malaquias fala de Cristo, um pensamento não saía da minha cabeça enquanto eu estudava esse livro aqui. A volta do exílio é uma farsa. O retorno do exílio é uma farsa. Se nos lembrarmos aqui do contexto histórico, Malaquias, ele escreve para um povo que retornou à sua terra e que tem um templo reconstruído. E o povo achava que o problema deles estava nos outros povos que dominavam sobre eles, nas outras culturas perversas, na falta de um templo para adorar o Senhor, na falta de uma terra para eles. E por isso eles pensavam que retornar à sua terra, ter a liberdade que eles tanto desejavam, seria o suficiente para os aproximar do Senhor, seria o suficiente para que o povo de Deus vivesse de fato como povo de Deus. O problema é que nada mudou quando eles voltaram. Na verdade, algo mudou. As circunstâncias mudaram. Mas isso se mostrou insuficiente. O povo não precisava de um retorno físico, mas de uma reforma espiritual. Eles não eram escravos da Babilônia ou da Síria, eles eram escravos dos seus pecados. Durante esse tempo de quarentena, eu tenho conversado com algumas pessoas, e eu já ouvi de algumas delas também, como essa situação que nós temos vivido, como esse distanciamento físico da igreja tem esfriado a fé deles. É possível que alguns estejam colocando a sua esperança num retorno completo, aquela vida normal que nós tínhamos antes do Covid, que a gente não sabe quando vai ser. A verdade é que esse retorno ele não vai resolver o problema de ninguém, porque o nosso problema não está fora de nós. Nosso problema não está no distanciamento, o nosso problema não está em algum tipo de exílio físico. O nosso problema não está nas circunstâncias, independente de quais elas sejam. O nosso problema está dentro de nós, no nosso coração, corrupto e pecaminoso, que precisa desesperadamente de salvação. Nós precisamos de Cristo, irmãos. E isso nos leva ao nosso último ponto referente ao livro de Malaquias. Como enxergar Cristo aqui? As pessoas na época de Malaquias, elas falharam em receber a mensagem de Deus de que precisavam se arrepender dos seus pecados e voltar a servi-lo. Então Deus prometeu enviar outros mensageiros. E é por meio dessa promessa que Malaquias volta os nossos olhos para Jesus. Porque Jesus, ele é o mensageiro. O livro de Malaquias revelou que Deus enviaria uma série de mensageiros ao seu povo para chamá-lo ao arrependimento. Primeiro havia o próprio Malaquias. A gente viu, o seu nome significa meu mensageiro, e ele veio para chamar o povo de Deus ao arrependimento. Em Malaquias 3:1, o profeta fala de um outro mensageiro que seria enviado por Deus. Essa promessa, ela encontra eco aqui em Malaquias 4, versículo 5. Vejam, eu lhes enviarei o profeta Elias. E o Novo Testamento ele confirma que esse mensageiro prometido foi João Batista, lá em Lucas, capítulo 1, versículo 17. Com Malaquias, João Batista ele veio chamar o povo de Deus ao arrependimento. Essa era a mensagem de João Batista. Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Dois mensageiros, Malaquias e João Batista, proclamaram a mesma mensagem. Arrependam-se. Mas isso foi insuficiente. Por isso Malaquias também fala de um terceiro mensageiro. Na segunda parte de Malaquias 3:1, o mensageiro da aliança. Esse terceiro mensageiro é o Messias, o Senhor Jesus Cristo. Ao atribuir a Jesus o título de o mensageiro da aliança, Deus ele afirma que somente Jesus é o Senhor da sua graciosa aliança com o seu povo. A frase o mensageiro da aliança revela a glória e a centralidade da obra de Cristo
no plano de redenção. Como Malaquias e João Batista, ele veio com uma mensagem de arrependimento. A grande diferença é que esse mensageiro, Jesus Cristo, ele era capaz de fazer mais do que transmitir a mensagem. Ele era a própria mensagem, capaz de gerar arrependimento naqueles corações duros e apáticos. O que diferencia o ministério de Jesus dos outros dois é que ele não só veio para apontar o problema do pecado, mas para fornecer a solução para o pecado. Jesus não era apenas o mensageiro, mas também a mensagem. A mensagem de Malaquias é que Jesus veio então para nos purificar, nos limpar e nos libertar dos nossos pecados. Rejeitar essa mensagem é rejeitar toda a esperança de redenção. Jesus é a mensagem final, uma mensagem que não deve ser ignorada. E o que Malaquias nos mostra é que a forma como nós respondemos a isso, a essa mensagem, a Jesus Cristo, vai determinar o nosso destino. Então a pergunta é: como você está recebendo a mensagem? É assim que Malaquias fala de Jesus. A nossa resposta a quem Jesus é vai determinar o nosso destino final. Jesus veio para nos oferecer salvação, mas ele sempre foi claro que haveria consequências para os que não recebem a sua mensagem. Então, de forma resumida, essa é a mensagem de Malaquias. É assim que Malaquias estrutura o seu livro, é assim que ele aponta para Cristo também, como um mensageiro que personifica, encarna a própria mensagem, chama o povo ao arrependimento, fornecendo a solução em si mesmo, para essa mensagem que ele chama o povo a responder. E aí no tempo que nós temos agora, que nos resta, eu quero rever alguns conceitos importantes que nós vimos nesses últimos 3 meses. Primeiro a gente vai ver o fluxo de pensamento dos profetas menores, e depois os grandes conceitos e a mensagem central dos 12, revendo aquilo que nós vimos lá na nossa introdução. Os 12 livros dos profetas menores, eles seguem uma sequência lógica quando nós pensamos em suas mensagens. Existe um fluxo de pensamento. Eles não são organizados cronologicamente, eles não são organizados pelo reino que o profeta endereçava a mensagem ou que ele estava. Não é primeiro os livros referentes ao reino de Israel, depois referentes aos reinos de Judá. Não é necessariamente assim que é feita a divisão. A divisão é feita simplesmente pela mensagem dos livros. E esse fluxo de pensamento que eu quero propor, ele vai seguir 3 grandes tópicos, que não são exclusivos de cada um dos livros, mas que são de alguma forma enfatizados em cada um desses livros. Esses 3 grandes tópicos, eles são pecado, punição e restauração. Os 6 primeiros livros, eles enfatizarão o pecado do povo. Os 3 livros seguintes, eles enfatizarão a punição de Deus sobre o povo, a disciplina de Deus sobre o povo. E os 3 últimos, eles enfatizam a restauração que Deus traria. Então, o que eu vou fazer agora é transmitir em um grande parágrafo esse fluxo de pensamento, mostrando como cada livro contribui para a comunicação dessa mensagem: pecado, punição e restauração. Eu vou basicamente ler alguns parágrafos referentes a cada um dos livros. E eu espero que você consiga entender como eles caminham juntos e constroem um fluxo de pensamento muito interessante. Entender isso me ajudou a ler cada um dos livros de forma diferente. Entender como cada um deles contribui para essa mensagem geral. Então, vamos lá. Na ordem que eles são dispostos na nossa Bíblia, que é a ordem original deles. Israel, Yahvé tem um caso contra você. Você se prostituiu e foi como uma esposa infiel, afastando-se da fidelidade, do amor constante e do conhecimento. Volte para Yahvé, seu marido, pois o dia do Senhor está próximo e o arrependimento é sua única esperança. Serei um refúgio para o meu povo, mas um leão que ruge e devora contra todos os que não ouvem a minha voz. Quão seguro você se sente, mas quão inseguro você realmente está. Eu o disciplinei, mas você não aprendeu. Você antecipa a minha vinda, mas para você será um dia de julgamento.
As promessas do meu reino são apenas para aqueles que se arrependem. Saiba que orgulho e ódio não têm lugar em meu reino vindouro. É por isso que seu irmão Edom será destruído. Mas fique atento, pois o seu orgulho e ódio pelos outros se assemelha ao de Edom, e está em contraste direto com a misericórdia de Yahvé. Estenda compaixão ao invés de se regozijar na destruição dos outros, para que o julgamento de Deus não caia sobre você. Yahvé, de seu tribunal, considerou vocês nações culpados. No entanto, o dia do seu julgamento final não chegou, e em sua misericórdia ele ainda vai perdoar seus pecados se você apenas se arrepender. Você fará parte do julgamento ou da redenção. Saiba disso com certeza. Yahvé é uma fortaleza apenas para aqueles que aceitam seus termos de paz. Ele julgará justamente todos os seus inimigos impenitentes. Yahvé é justo e em seu tempo punirá todos os malfeitores e preservará todos os que andam pela fé, aqueles que buscam por sua ajuda e que encontram nele satisfação. Faça parte do remanescente que se aproxima de Deus, para que o dia do Senhor seja um dia de alegria. No entanto, para todos os que falham em ouvir a voz de Deus, o dia de Yahvé será de destruição certa. Aproximar-se de Deus exige que você leve a sério a necessidade de sua presença em seu meio, fazendo dele sua prioridade e experimentando o cumprimento de tudo que ele prometeu. Bênçãos para você e para as nações que se rendem a ele. Nós precisamos da presença de Deus entre nós, pois a restauração de seu reino não será trazida pelo esforço humano, mas pelo poder de seu Espírito operando por meio de seu rei sacerdote, que morreu, mas vitoriosamente ressuscitou. Essa restauração é para você, se você apenas temer e honrar a Deus em todas as áreas de sua vida, aguardando o dia em que a maldição dará origem à bênção da restauração completa. Meus irmãos, é bastante coisa. Eu não espero que você lembre de tudo que eu li aqui. Mas colocar os livros assim nos ajuda a entender o fluxo de pensamento deles. E entender esse fluxo de pensamento nos ajuda a olhar para cada um desses livros, separadamente e conjuntamente. Eles têm suas mensagens e ênfases individuais, mas juntos eles comunicam uma grande mensagem, que é o que nós veremos agora, revendo aquilo que nós vimos na nossa introdução. Como eu falei, talvez a gente não se lembre dos detalhes de cada um desses 12 livros, dessas 13 aulas, mas alguns conceitos centrais eles são importantes para nós fixarmos, porque eles mudam a forma como nós lemos cada um desses livros. Os 12, eles são um livro unificado, assim como toda a Bíblia. Todos os 12 eles funcionam como um chamado de volta a Deus e aos seus mandamentos. Através do foco no pecado de Israel, no julgamento de Deus e na esperança após a maldição, os 12 eles descrevem a história de Israel à luz da aliança de Deus com o seu povo, alertando-os a retornar às suas raízes como povo de Deus. Essa é a mensagem unificada deles. Eles funcionam juntos. Os 12 eles mostram a necessidade do povo de Deus refletir o caráter do seu Deus. Viver em uma aliança com Deus significa que o povo de Deus deve se parecer com Deus. O foco não é somente adorar a Deus externamente, mas em ser transformado por um conhecimento profundo da pessoa e da vontade de Deus. Conhecer o caráter de Deus, como nós falamos, produz fidelidade e amor a Deus. Os profetas menores, eles nos mostram em diversas áreas como se afastar de Deus é perigoso e traz consequências. Eles anunciam a vinda de um novo Davi que traria o reino de Deus. Na Bíblia judaica, o conjunto dos profetas aparece antes dos escritos, que é antes do livro de Salmos. Eles funcionam como uma preparação para a apresentação de Davi e de um reinado futuro que seria de um rei da linhagem de Davi. Aqui, mais uma vez, a gente vê como a Bíblia judaica ela é estruturada num crescendo que nos prepara para a vinda de Cristo. Eles afirmam o amor de Deus pelo seu povo e a natureza terrível do pecado. Eles mostram e contrastam essas duas realidades. O pecado, ele não é somente a quebra de uma norma, mas a destruição de um relacionamento. E mesmo com toda a infidelidade do povo, é impressionante ver como Deus permanece fiel, permanece demonstrando misericórdia. Sim, ele disciplina o seu povo, mas justamente porque ele ama o seu povo. E finalmente eles enfatizam o dia do julgamento para os perversos e da salvação para os justos. Os 12 enfatizam
o dia do julgamento para os perversos e da salvação para os justos. O dia do Senhor, ele vai ser um dia de ira divina, de fogo consumidor, de tempestade, mas ele também vai ser um dia de restauração do reino e de recompensas. Vai ser um dia de punição e salvação. Vai ser um dia de guerra e pranto, mas também de alegria no Senhor. Vai ser um dia de exaltação a Deus, transformação e santidade, mas também de destruição do perverso. E se nós paramos para pensar na mensagem do Evangelho, na cruz, a realidade da cruz, ela traz boas e más notícias. Salvação para os que creem e condenação para os que não creem. E isso nos leva à mensagem central dos 12. Juntando tudo isso que nós vimos, eu creio que uma forma simples e concisa de definir a mensagem central dos profetas menores é essa: julgamento e redenção através de Cristo. A unidade dos profetas menores provê uma perspectiva única e coesa sobre como Deus alcança os seus propósitos, tanto através do julgamento quanto da salvação. Nós também podemos ver isso através desse ciclo que nos ajudou a ver o fluxo de pensamento dos profetas menores: pecado, punição e restauração. Em cada um dos profetas menores, nós vemos Deus advertindo o povo, através de seus profetas, sobre os vários juízos do dia do Senhor. Juízos esses iminentes por causa da desobediência do povo. Esses julgamentos acontecem um atrás do outro porque o povo se mostra completamente indiferente aos avisos dos profetas. No entanto, esses julgamentos eles não são o fim da história. Yahvé, o Deus da aliança, ele continua comprometido com o povo da aliança e com as promessas da aliança. A história do fracasso, da desobediência e do julgamento daria lugar a um dia futuro em que o Senhor julgaria as nações e restauraria o seu povo. O retorno do exílio era apenas então uma prévia de um tempo ainda maior de bênção, quando o povo de Deus desfrutaria da abundância e viveria sob o domínio pacífico e justo do Senhor Jesus, que é o rei prometido da linhagem de Davi. Dessa forma, irmãos, nós concluímos essa série de 3 meses nos profetas menores. Eu espero que essas aulas elas tenham te ajudado a enxergar como esses livros, muitas vezes desprezados, eles são relevantes para nós hoje. E como cada um deles nos aponta para Cristo sob uma perspectiva única e sob uma perspectiva diferente, ainda assim preciosa. Deus ele irá julgar os perversos e ele irá redimir o seu povo através de Cristo. E nós podemos confiar nisso, porque nós cremos num Deus que não muda. Um Deus que é fiel ao seu povo, um Deus que ama o seu povo e que nunca falhará em cumprir as suas promessas. Essa é a mensagem dos profetas menores para nós. E que nós possamos pegar tudo isso que nós aprendemos, tantos princípios preciosos, e colocá-los em prática, para que nós vivamos uma vida compatível com o Senhor que nós temos. Senhor Deus, nós te agradecemos por esse tempo aqui, te agradecemos pela tua palavra que fala conosco, Pai. Pela tua palavra que é tão atual, apesar dessa distância enorme que nós temos de tempo. É impressionante como ela fala exatamente aos nossos corações. Nosso problema é o mesmo do povo de Israel. Nosso problema é o nosso coração pecaminoso. E nós precisamos da mesma coisa que Israel precisava, nós precisamos de Cristo. Pai, nós pedimos e clamamos ao Senhor, que o Senhor haja no nosso coração, que o Senhor haja através do seu Santo Espírito, produzindo em nós fidelidade, amor, Pai, pelo Senhor e pela tua palavra. E que nós busquemos ao Senhor cada dia mais, para a tua glória e para que as pessoas ao nosso redor vejam quem o Senhor é através de nós. E é no nome de Cristo que nós oramos. Amém. Irmãos, muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Espero que vocês tenham aproveitado esses 3 meses, vendo Romanos, vendo os profetas menores, e um bom resto de dia para vocês, um bom resto de domingo. Lembrando que agora às 11h30 nós temos a EBD Kids, e às 6h30 nós começamos a nossa transmissão do culto para aqueles que vêm
Vai ser muito legal vê-los aqui, se Deus assim permitir. Para aqueles que estão em casa, que vocês também possam aproveitar esse tempo vendo essa transmissão e podendo ser alimentados um pouco mais com a palavra de Deus. É isso, nós ficamos por aqui. Um abraço e até mais.